amigos, o presidente Lula impõe mais uma derrota à pessoa com deficiência, né? Infelizmente, esse governo me parece que não tem a menor preocupação com a pessoa com deficiência nesse país. Eu já vou te contar todos os detalhes dessa informação, mas antes eu quero te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, também o seu comentário. Olha, meus amigos, o governo federal, editou uma medida provisória para indenizar 60 mil famílias de crianças com microcefalia causada pela Zika vírus. Porém, vetou um projeto de lei que previa uma pensão vitalícia, gerando crítica dos parlamentares. Vejam só, gente, tinha um projeto de lei, que foi ali orquestrado pela senadora Mara Gabrilli, que visava pagar, uma indenização. Mas essa indenização o governo vai pagar, Ou seja, do males o menor, que é uma indenização de 60 mil reais, para famílias que tenham, digamos assim, essas crianças portadoras da Zika vírus. Só que esse projeto de lei lá da Mara Gabrilli visava pagar o teto do INSS, ou seja, uma pensão vitalícia para essa criança. Gente, tramitou em todo o Congresso Nacional, teve audiências públicas, com a mãe dessas crianças, e aí o presidente Lula fez igualzinho o PL 5332, pegou e vetou integralmente. Gente, poderia se chegar no meio termo nessa questão. Ah, César, mas o que você quer mais? O governo vai dar 60 mil reais para essas crianças. Gente, 60 mil reais, acaba em 2, 3 anos, porque são crianças que os pais têm bastante gastos perante a isso. Eu já sei, muitos já vão vir. César, você se esqueceu que o pessoal do Zika vírus teve aquele BPC definitivo tempos atrás, gente, mas só que aquele lá se beneficiou uma certa quantidade, não beneficiou todo mundo, E agora, esse projeto de lei que foi aprovado no Congresso Nacional, iria pegar todos os beneficiários, digamos assim, todos os beneficiários do BPC, que já está recebendo esse BPC, mas que é portador da Zika vírus, Mas, infelizmente, o presidente Lula, ele pegou e vetou também, essa pensão vitalícia. Porém, e isso gerou crítica dos parlamentares. Olha aqui, gente, o benefício será pago em parcela única para criança nascida em 2015 e 2024. Vejam só, mais uma vez também, do BPC vitalício já foi desse jeito, Deixou os que nasceram antes de fora. E desses 60 mil reais também vai ser no mesmo sentido, ou seja, será beneficiado crianças nascidas de 2015 a 2024, período em que houve o surto da Zika vírus no país. A medida visa auxiliar financeiramente a famílias de crianças com microcefalia que enfrentam desafios adicionais devido à condição de saúde dos filhos. A família interessada deve solicitar o benefício no INSS, apresentando os laudos médicos que comprovem relação entre a microcefalia e o Zika vírus, Anteriormente, a medida provisória havia um projeto de lei que previa, além da indenização, uma pensão vitalícia para a criança. No entanto, o presidente Lula vetou integralmente o texto. A senadora Mara Gabrilli criticou o veto do presidente. É estarrecedor que após 10 anos de luta e espera, essas famílias sejam silenciadas com uma simples canetada do presidente Lula, afirmou Mara Gabrilli. Gente, o presidente Lula, ele está buscando guerra com o Congresso Nacional, gente. A senadora Mara Gabrilli, ela está na base de apoio do presidente Lula. Ela era do PSDB, que era oposição à época, em governos anteriores. Só que agora ela está no PSD. O PSD é o partido de sustentação do presidente Lula. Inclusive, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, é do PSD. Ou seja, gente, mesmo sendo da Mara Gabrilli, que é uma das principais especialistas da pessoa portadora com deficiência, porque ela sente na pele, ela é
uma cadeirante, né? E aí, 10 anos, meus amigos, 10 anos esse projeto de lei tramitou lá no Congresso Nacional, o governo Lula simplesmente vai lá, dá uma canetada e veta integralmente. A mesma coisa que fez com o PL 5332, né, que tramitou 7 anos no Congresso Nacional e chega lá na mesa do presidente Lula, o presidente Lula veta integralmente o projeto de lei, né? O governo justificou o veto alegando que a pensão geraria um gasto contínuo e não havia estimativa do impacto orçamentário. Entre 2015 e 2017, o Brasil enfrentou uma epidemia de Zika vírus que causou um aumento significativo de casos de microcefalia em recém-nascidos, né? Medidas provisórias têm força de lei, né? E no ato da publicação, mas precisam ser votados na Câmara dos Deputados e no Senado Federal no prazo de 120 dias. Ou seja, gente, nesse caso da microcefalia, ainda do males o menor, né? Existe, o governo vai pagar essa pensão, né, para crianças que nasceram de 2015 a 2024, já é um bom dinheiro para essa família, né? A grande maioria já está recebendo o BPC, que inclusive é vitalício, só que fica aqui, né, essa pensão, né, que daí, porque tem diferença, né? No BPC é uma coisa, uma pensão é outra coisa. Essa pensão aí seria o teto do INSS, mas o presidente vetou integralmente. Deveria existir um meio termo? Gente, deveria. Só que me parece que o governo Lula, a preocupação com a pessoa com deficiência é zero. Eu confesso para vocês que eu não imaginava que o presidente Lula fosse tão cruel, né, com a pessoa portadora de deficiência como é ele, né? Porque eu me dá uma impressão, e tenho conversado com muita gente, e muita gente compartilha dessa minha opinião. O governo Lula, ele é muito preocupado com o Bolsa Família, né? Com o Bolsa Família ele quer ampliar, ele quer melhorar porque, né, ele dá voto, né? Isso aí. Agora, por exemplo, o BPC, né? O BPC já está na Constituição Federal, seja qual o governo que estiver de plantão é obrigado a pagar, aí não dá voto, ou seja, aí não é de interesse por parte do governo federal. Por exemplo, nesse projeto do Zika vírus, ele podia muito bem, né, pagar essa indenização de R$60 e poderia, a gente não precisava pagar o teto do INSS, poderia colocar uma pensão ali de 2 salários mínimos, né, de 3 salários mínimos, ou seja, ele poderia ter vetado parcialmente o projeto de lei, né, porque foi uma luta de anos e a família, né, dessas crianças que hoje estão, né, com a microcefalia devido a Zika vírus, né, eles precisam ser respeitados, porque a luta foi muito grande. E a mesma coisa eu falo do PL 5332, que foi vetado integralmente, né, que visa acabar com a revisão médica pericial tanto no BPC e na aposentadoria por invalidez. O presidente poderia ter feito um meio termo. Como César, mas dá um exemplo. Por exemplo, ele poderia colocar lá, olha, quem tem uma deficiência definitiva, se tiver 38 anos, se tiver 40, 45 anos, não pode ser mais convocado, né? Colocar um critério tipo na aposentadoria por invalidez, mas ele não usou o meio termo, ele preferiu vetar integralmente. E eu vou lembrar, gente, cada maldade que o presidente Lula ou qualquer outro presidente fazer com a pessoa com deficiência, fazer com o aposentado, nós vamos estar aqui sempre lembrando para que esse grupo, né, minoritário da população brasileira, que hoje está desprestigiado por parte do governo federal, saiba, né, se posicionar nas próximas eleições. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.